Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Ele é digno, amém? Então, se você não pôde acompanhar a lista, a gente manda no grupo, você dá uma olhada. Meus irmãos, o final de semana que vem é o encontro, sexta-feira, rapazes e homens. Ainda dá tempo de você escrever alguém. Pedro deu uma dica, né? Como foi marido que dá trabalho em casa. Como aqui não tem ninguém, mas chame alguém que você já ouviu falar que dá trabalho em casa. Mas o encontro é para homens casados e para rapazes, amém? Vai sair lá da Nova Aliança Kadosh, é um encontro que a gente vai estar fazendo em rede, né? A rede Kadosh, a qual nós fazemos parte, assim como a ajuda do Instituto Lugar de Ajuda, é através da rede também. Aleluia? Então, você pode no final me procurar. Cadê os líderes de casais aí? Líderes de casais. Levanta a mão. Os líderes de jovens, rapazes. Então, você pode procurar qualquer uma dessas pessoas que elas vão instruir você sobre o encontro. Glória a Deus. Amém? Amados, o título dessa mensagem é O que a cruz significa para nós. Diga comigo, o que a cruz significa. No caso, traga para a primeira pessoa aí, traga para o singular, traga para você. O que a cruz significa para mim, o que a cruz significa para nós. Amados, eu tenho lido esses dias sobre esse assunto, pesquisado em alguns livros, olhado para alguns autores acerca da cruz. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, você pode dizer isso comigo? A cruz é o maior símbolo do cristianismo. Nós não temos na nossa igreja uma cruz aqui atrás com o Cristo apregado nela, até porque o Cristo não está mais no madeiro, amém? Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. Glória a Deus. Mas a cruz, meus irmãos, é o maior símbolo do cristianismo. O que nos salvou da condenação do pecado foi Jesus Cristo pregoado em um madeiro, em uma cruz, a pior morte de todas. Talvez neste culto eu não esteja aquele pastor que corre e pula da mortal aqui, porque eu tenho um conteúdo e eu preciso compartilhar com a igreja, eu preciso transmitir esse conteúdo, é algo que tem queimado no meu coração, e é algo que eu entendo que nós precisamos aplicar. Se nós queremos ter uma cosmovisão do reino de Deus, uma cosmovisão bíblica, eu preciso que um lado meu, mais voltado para o ensino, nas quartas-feiras a gente está com a campanha de milagre, é o culto onde a gente desperta o nosso lado profeta, né? O nosso lado, né? E aqui fica rouco, e quinta-feira eu estou rouco, mas eu preciso despertar um pouco mais o lado ensino e trazer algumas coisas para as nossas vidas nessa noite, amém? Nesse início de noite. Se você puder anotar, eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte é o que Jesus viu na cruz. Diga comigo, o que Jesus viu na cruz. A segunda parte, por que Jesus morreu na cruz. Se você puder já ir anotando, essa mensagem vai ser dividida nessas 3 partes. Primeiro, o que Jesus viu na cruz. Segunda, por que Jesus morreu na cruz. E terceira e última parte, o que Jesus disse na cruz. Vamos repetir só a nível didático para a gente ver se estamos ouvindo direito. Primeiro, o que Jesus viu na cruz. Amém? Segundo, por que Jesus morreu na cruz. Terceiro, o que Jesus disse na cruz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16. E eu queria pedir a sua atenção. Senhor Jesus, eu oro para que toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que, Senhor, quer nos distrair, eu oro para que a internet não seja um empecilho, um atrapalho. Nós passamos a semana dando atenção para tantas coisas, mas neste momento queremos dar atenção para a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e toda preocupação nós deixamos lá fora. Meu Deus, toda doença, tudo que
tudo que tem nos prendido o nosso coração, todo medo, Senhor, tudo aquilo que rouba a nossa paz de espírito. Nós deixamos lá fora e pedimos que o Senhor mesmo expulse para longe. E nós queremos o nosso espírito conectado, atento ao Teu, no nome de Jesus. Amém? Se você tem uma Bíblia na sua mão, eu quero te dizer que a gente vai ler bastante ela. Amém? Mateus capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz assim. Mateus 16, 13. Se você puder abrir a sua Bíblia. Deixa eu ler em NVI. Às vezes eu pego em King James, mas eu lembro que a maioria das versões da igreja é NVI, então vamos ler NVI. 16, 13. Chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem? Vocês estão no livro de Mateus capítulo 16, verso 13? Amém? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra está ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o... Preste atenção nesse final. Advertiu que não contasse a ninguém que ele era o... Amados, essa fala aqui revela muito da cruz. Jesus Cristo aqui falou abertamente aos discípulos sobre quem ele era. Ele diz quem ele é. Ele vem revelar o que ele é, qual é o propósito dele, o que ele veio fazer nessa terra. A gente leu desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, no verso 13, mostrar aos seus discípulos os seus ensinamentos. E Pedro, então, tomado por uma revelação, ele vai dizer: tu és o... No Antigo Testamento, irmãos, só para a gente contextualizar, eu não sei se você já leu sobre isso, mas no Antigo Testamento, a lei vigente naquela época, as ovelhas, elas morriam de forma... Como eu explico isso? Preste atenção. No Velho Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor. Só para a gente entender. No Velho Testamento, o pastor das ovelhas não morria. Quem morria eram as ovelhas. Mas elas não faziam isso querendo. A ovelha não dizia: eu quero ser sacrificada. A gente não tem imagem de ovelha como? Pulando a cerquinha, a gente contando elas dormindo, né? É assim a imagem que a gente tem de ovelhas. A imagem que a gente tem de ovelhas, ela indo feliz ser sacrificada. Não é uma visão bíblica. As ovelhas não diziam: deixa eu ser sacrificada, eu vou morrer, ser esquartejado e vão tocar fogo no meu corpo. Pastor, irmãos, a pregação é sobre a cruz. A cruz é um assunto sério, a cruz fala do centro do cristianismo. Então as ovelhas não iam se sacrificar felizes. No Velho Testamento, as ovelhas iam ao matadouro, elas iam ser sacrificadas, obrigadas, não era da vontade delas, elas eram escolhidas para serem sacrificadas sobre o altar. Pastor, onde o senhor quer chegar? No Novo Testamento. A mensagem do Evangelho, porém, declara que Jesus, o bom pastor, fez o que, irmãos? Ele fez o inverso do antigo, amém? O bom pastor faz o que pelas ovelhas? Você consegue compreender a cruz? Você pode dizer amém? No velho, o sacrifício, a cruz do velho, Venilson, eram as ovelhas morrendo pelo pastor, se sacrificando pelo pastor.
pagando pelos pecados que elas não cometeram. No novo, quando Jesus vem, ele entende que isso não é mais necessário, pois não dariam conta de pagar tantos pecados. Então ele é o bom pastor, que, irmãos, diferente das ovelhas do Velho Testamento, ele não foi para a cruz zangado, ele não foi contra a vontade, ele não foi, alguém pegou ele, passou uma corda no pescoço, tirou os pelos, imolou, cortou em pedaços, jogou no altar, queimou como incenso. Não. Ele entendeu que esse era o propósito dele. Eu estou falando sobre a nossa introdução. O que Jesus olhou na cruz. Ele olhou para o propósito da cruz. Ele entendeu que o pecado da humanidade tinha chegado num nível tão alarmante que ele morreu voluntariamente pelas ovelhas perdidas do mundo e agiu assim com pleno entendimento, com conhecimento de que tudo ali estava acontecendo e ele não estava se opondo àquilo. Jesus não foi carregado contra a vontade. Se você leu quando os guardas chegam para o prenderem, a narrativa não diz que chegou 10 guardas, correu atrás de Jesus, pulou 2 quintais, correu no mato, atravessou o rio e então pegaram ele. Não! A narrativa diz que Jesus fala que então chegou a sua hora. Então a cruz fala dessa mudança de sacrifício. Enquanto no Velho Testamento as ovelhas morriam pelo pastor, no Novo Testamento o que a cruz representa para nós é a substituição do holocausto. A ovelha não morre mais pelo pastor, mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode dar um glória a Deus? Então o Senhor Jesus, no texto que a gente leu, ele se revela. Pedro diz: tu és o Cristo. Pastor, o que esse texto quer dizer? Ele estava dizendo assim: sim, sou eu que vou morrer. Pastor, mas eu não li isso. Está lá. Está entranhado nessa confissão de Jesus, irmãos. Quando ele diz, tu és o Cristo, quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo, é tu que vai morrer. É legal quando alguém diz, você é o pastor Lucas. Eu digo, sim. Eu não vou morrer, irmão, depois que ele reconhece que eu sou o pastor Lucas. Pelo menos eu não sei, né? Ainda estou vivo. Quando alguém diz, é o seu irmão Isaac, é a irmã Juliana, é o irmão Leontino. O que vem logo em seguida não é que todo mundo vai saber que você vai morrer. Não, pelo contrário. Você fica feliz, sou eu mesmo, vamos assar uma carne, fazer um churrasco, você me reconheceu. Há quanto tempo que a gente não se via? Agora, igreja, quando é feita essa declaração, tu és o Cristo, Jesus estava dizendo, sim, sou eu, que vim a este mundo, que nasci no lugar que nasci, que estou tendo um rápido ministério e que em breve darei a minha vida para perdoar o pecado de todos vocês. Quando estão me entendendo, pode dizer amém? Amém. Olha o verso 21 que a gente leu, de Mateus 16. O 21. Desde aquele momento, preste atenção, olha o que acontece logo em seguida, quando Pedro diz, tu és o Cristo. Desde aquele momento, o que aconteceu? Jesus se escondeu com medo de morrer na cruz, já que tinham revelado quem ele era. Está assim na sua Bíblia? Não! Mas a Bíblia diz, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. É claro que Pedrão, logo em seguida vai dizer, eu não vou deixar que isso aconteça. E é aí que Jesus chama ele de Satanás. Pedro vai dizer, você, o meu Jesus, jamais. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a nossa mentalidade se opõe à cruz, ela também se opõe à vontade de Jesus Cristo. A vontade de Cristo passou pela cruz. As ovelhas no Velho Testamento não era da vontade delas morrer. O pastor do Novo Testamento era da vontade dele. Está aí em Mateus 16, 21. Quantos estão me entendendo? Digam amém.
Essa declaração de Jesus deixou atônito Pedro, e ele diz: eu jamais deixarei que isso aconteça. Mas a Bíblia vai dizer no verso 23, Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Irmãos, é o mesmo Pedro que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. Sabe qual é a diferença nesse pequeno intervalo? É o entendimento do propósito da cruz. Diga comigo, o entendimento do propósito da cruz. Eu queria ser o pastor de vir aqui e dizer assim: eu quero falar sobre facilidade, eu quero falar de um evangelho que só traz coisas boas, eu quero falar de um evangelho onde não há dor, onde não há choro, onde não há morte, mas isso aí está lá em Apocalipse 21. E tudo isso que a gente vive e conhece hoje já foi, já passou, já foi destruído. Eu preciso ser o pastor bíblico nesse tempo, que traga para a igreja a mensagem da cruz, e eu falo a igreja começar de mim. Que lembre cada um de nós que o evangelho de Jesus Cristo é Ele substituindo a ovelha ao matadouro. João vai revelar Jesus como: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Quando alguém falava isso no Velho Testamento, estava procurando de fato um cordeiro. Jesus é a resposta para Isaac em Gênesis 12. Isaac diz: papai, ali está o cutelo, está o altar, está tudo, mas cadê o cordeiro? Abraão responde: meu filho, Deus proverá. Jesus Cristo é a resposta de Abraão. Jesus Cristo é o Deus proverá que Abraão menciona a Isaac, lá no Gênesis, meus irmãos. Mas tudo isso, Jesus morreu na forma de cordeiro. Jesus morreu como um substituto de um de nós. Aquele lugar era nosso. Não sei se alguém já teve o desprazer de chegar para sentar na sua poltrona no ônibus, né? Você foi lá e escolheu, com tanto amor, que era a janela. E você chega e tem alguém sentado. Aconteceu esses dias comigo, né? Eu falei para a pessoa: acho que houve um pequeno equívoco, a minha poltrona é essa aí. Aí ela disse: oh, como distraído eu sou. Né? Eu digo: tudo bem, sem problemas, é só... né? Vamos mudar? Então, quando tem algo que é para você, e tem alguém no lugar, né? A gente é a poltrona do trem, a poltrona do ônibus, a poltrona do cinema, né? Não, eu pensei que era aqui, né? Agora é interessante que Jesus ocupou um lugar que nenhum de nós queria, e era nosso. Olha, me dá uma cadeira aí, irmão Wesley, por favor. Pode ser essa primeira aí, é. Irmão, estava escrito lá: Lucas, essa é a tua cadeira de morrer pelos teus pecados. Na hora que eu vou sentar, Jesus diz: licença. Eu digo: é minha. A cadeira é da bênção. Ele: não é da bênção, é a cadeira que te levaria para o inferno, deixa eu sentar nela. Pastor, essa é a mensagem da cruz. Jesus Cristo ocupou um lugar que era para mim, a mídia gosta de fazer o meme, né? Que era para mim e para você, mas que nós, mesmo merecendo sentar nesse lugar, o Senhor Jesus se tornou substituto nosso, sentando e ocupando o nosso lugar, o lugar que nós merecíamos, uma poltrona que era minha, uma poltrona que estava escrito: sente aqui, pois o teu destino é a morte. Ele ocupou esse lugar, e se eu fosse você, eu dizia: graças a Deus. Você já parou para pensar como é bom dizer graças a Deus? Meus irmãos, os sacerdotes judeus tinham maior cuidado que o animal não sofresse, a ovelha no Velho Testamento. Na hora de sacrificar, eles tinham o maior cuidado do mundo para a ovelha não sofrer. Se você olhar a morte de Jesus na cruz, foi o extremo oposto. Eles tiveram o maior cuidado para que Jesus Cristo sofresse o máximo possível.
No Velho Testamento, a ovelha morria no lugar do pastor. No Velho Testamento, apesar da ovelha morrer, eles tinham muito cuidado para que ela não sofresse. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o nome dessa igreja é Nova Aliança. Nova Aliança é a lei que começou quando Jesus Cristo derrama o sangue dele. Alguém disse, para que eles vivam, alguém tem que morrer. Deus disse, meu filho. Jesus disse, sou eu. E ele disse, uma sentença tem que ser paga, o que é sangue. Toma o meu sangue. Nessa nova aliança, o Cristo se tornou, sentou, pegou para ele, comprou o lugar que era meu e que era teu. Enquanto no velho as ovelhas não sofriam, na nova aliança, eles se encarregaram de que o Cristo morresse a pior morte de todas. O corpo de Jesus Cristo foi tratado como um prédio sendo demolido. Você já viu um prédio sendo demolido, meus irmãos? Não tem brincadeira. Bota dinamite nele, no tronco dele. Pô! Olha, aquela janela é linda. Cuidado com o meu jarro de planta. Não tem jarro de planta, não tem janela, não tem blindex. Um prédio para demolir é um prédio para demolir. É dinamite, é bomba, é explosão. Pastor, o que eu posso fazer? Adorar esse Jesus nos dias de hoje. Adorar esse Jesus nos dias de hoje. Sem dúvida é a melhor coisa que nós podemos fazer, é adorar esse Jesus nos dias de hoje. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Charles Wesley, ele disse certa vez, amor surpreendente é esse. Como é que eu posso imaginar que tu, sendo meu Deus, morreu por mim? Irmãos, você que já leu mitologia grega, você que gosta de desenho, de gibi, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, você que gosta desses filmes assim, desses negócios, você consegue imaginar o que a cruz representa, o que Jesus Cristo fez? Charles Wesley diz, como é que eu poderia imaginar que tu, sendo meu Deus, morreria no meu lugar? Essa frase precisa mexer com a gente. O cristianismo é o único lugar onde o Deus morre pelo pecador. Meus irmãos, você vai ler a história dos canibais, a história dos incas, dos persas, a história dos bárbaros, leia todas que você quiser, todas elas é exigido sacrifício ao seu Deus. O cristianismo é onde o Deus se sacrifica pelos seus. Eu preciso voltar para o ensino, eu disse que eu ia estar, posturado hoje. É algo difícil dentro de mim, mas amém. Deixa eu voltar aqui, deixa eu me recompor. Estou ensinando. Não tem como. Não tem como, meus irmãos. Será que você pode adorar esse Jesus? Gálatas 6,14, a Bíblia diz. Você vai abrir Bíblia, vamos ler Bíblia, amém? Vamos ler Bíblia, o que eu estou falando está na Bíblia. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para... Alguém me ajuda, quem é o autor aos Gálatas, da carta aos Gálatas? Quem, gente? Paulão, né? De toda a Bíblia, de todos os autores, eu acredito que a pessoa que mais poderia se gloriar era esse rapaz. E ele vai dizer, mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com tudo isso, dada essa introdução, eu preciso fazer uma pergunta. Irmãos, por que Jesus morreu? Diga comigo, por que Jesus morreu? Pergunta para a pessoa do lado com aquele olhar de dúvida. Por que Jesus morreu? Irmãos, ele morreu por mim, por você, mas por que ele fez isso? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 9. A mídia me acompanha aí, porque a gente vai lendo, tá bom? Se a gente aguardar, a gente pode acabar não conseguindo. 1 João 4, 9. Nisso, ou dessa forma, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Uau! E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos. Meus irmãos, 1 João 4 resume o cristianismo. 1 João 4 resume o amor de Deus. Pode deixar aqui para mim, por favor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que nós não amamos a Deus. É Ele que nos ama. Nisto consiste o amor. Pelos nossos pecados, deixa eu ler nessa versão, pode continuar. Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como... Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos. Pastor, resume, é tipo assim, deixa eu tentar resumir em uma frase. Ele morreu para que eu pudesse viver. Conseguiu entender? O Cristo sem pecado morre. O Lucas vive. Eu estou no ensino, né? Se componha. É mais ou menos isso. O Cristo morreu para que o pecador vivesse. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém? Amém. Irmãos, o problema fundamental nosso que o pecador enfrenta, a gente vive dizendo assim, o meu problema é isso. O meu problema é aquilo. Mas o problema fundamental que o pecador enfrenta, a gente pensa assim, é o doente precisando de remédio. Mas são os mortos nos seus próprios pecados que precisam ressuscitar com Cristo. O nosso maior problema, o problema maior que a gente enfrenta, não é de estar doente, não é de precisar de remédio, pastor. Não, irmãos, a gente está morto. Morto sente, vamos lá, vamos substituir a galera do culto infantil. A gente está no culto infantil agora. Morto sente dor. A igreja diz, não. Morto fala, não. Morto reclama. Será que o culto infantil é assim? Na minha época era, né? Hoje mudou, está diferente. Hoje ele já lê a Bíblia em hebraico, aramaico, grego, né? Mas esse não é o problema, irmãos. Quem já estava morto não precisa de remédio, precisa ressuscitar. Quantos concordam comigo? Eu estou com um problema. Sabe o que é? O irmão da igreja. Não. O problema do pecador é o lugar para onde ele está indo. Quantos podem dizer um amém e me entender aqui? Você sabe qual é o problema de acompanhar aquela tua amiga enviada do diabo, que está desviada, acompanhar aquele rapaz da escola, todo errado? É o lugar para onde ele está indo. É o lugar para onde ele está indo. Porque aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus tem um destino. Como é que diz a canção? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu sei bem para onde vou. O meu destino é o céu. Aleluia! Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. É o que Deus deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas. Sabe como é que muitas vezes a gente interpreta? Eu estou me incluindo. Eu sou bom. Eu estou correto, eu estou dando alimento para a igreja, eu não falo mal da vida de ninguém, eu sou fiel à minha esposa, então eu sou digno do evangelho. Não é isso. A Bíblia diz o contrário. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Irmãos, o Senhor sem dúvida levantou muita gente dentre os mortos. Mas eu queria frisar aqui 3 pessoas que Ele ressuscitou. Morto fala, gente. Morto sente dor. Morto reclama. Mas a Bíblia vai falar que Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas. Eu acho que você já leu a história delas, né? Lázaro, filho da viúva, que já estava passando o cortejo, e a filha de Jairo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 5. Mateus 11, 5. A gente está falando sobre os céus abertos aqui esses dias. Diga, eu creio nos céus abertos. Quando os céus estão abertos, o que é que acontece, igreja? Leia aqui comigo. Os mortos são, e o evangelho está sendo pregado. Isso aqui são céus abertos, amém? Olha só, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Eu já falei aqui na igreja, que esse é um dos milagres que eu gostaria de ver. Falei, eu acho que tem, obrigado. Chegou um café, eita glória. Esse é um dos milagres que eu quero muito ver. Quero. Se pudesse ser através da minha mão, tocando no esquife ali, meu Deus. Tinha muita gente ontem e hoje querendo ressuscitar o Silvio Santos. Por causa do homem que ele foi, né? Um homem extraordinário, um caráter único. Tinha gente já dizendo assim, por quê? Só que esquece que ele tinha 93 anos. Quem de nós vai viver uma idade dessa, meus irmãos? Está lá, judeu, morreu, teve um velório simples. Quem é judeu? Judeu não faz... esqueci até o nome agora, quando eu tiro as coisas de dentro. Não embalsama, não sei como é que chama. Não tira nada de dentro. O velório é em caixão simples, é fechado. No outro dia. Está lá. Rápido. Morre no dia, enterra no outro, não tem negócio de abrir. Por quê? Porque o judeu entende que mortos nós somos todos iguais. Se tiver anel de ouro, se tiver dente de ouro, se tiver aliança, se tiver paletó de 1 milhão, nada disso vai. É retirado tudo que tem de valor do corpo, relógio, tudo isso é tirado. Volta para a terra do jeito que nasceu, sem nada. Coloca uma roupa muito simples e barata na pessoa, porque a visão judaica é de que perante Deus somos todos iguais, defunto é defunto, vivo é vivo, não tem riqueza nenhuma. Fica a lição para nós aí. Então, meus irmãos, a Bíblia vai narrar, olha aqui comigo, pelo menos 3 ressurreições. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. A Bíblia vai narrar a ressurreição da filha de Lucas 8,40. A gente não vai ler o texto todo, mas em Lucas 8,40, pode projetar só o verso 40, por favor, para mim. A Bíblia vai narrar a ressurreição da filha de Jairo. Meus irmãos, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Pode ir passando, por favor. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse a sua casa. Pode passar. Porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava... Quantos anos? Presta atenção. A filha de Jairo tinha 12 anos. Morreu. Congela aqui. Você vai ver lá no verso, já lá na frente, verso 56. Pode passar para o 56, por favor. Verso 56. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Maravilhado com o quê? A menina ressuscitou.
Agora abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Nós vamos ler a segunda ressurreição que a Bíblia relata, a filha da viúva de Naim. Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. Era o filho único de uma viúva. Irmãos, um corpo sendo carregado para fora de uma cidade, isso é o quê? Um cortejo. A filha de Jairo tinha, a Bíblia vai dizer, a gente leu, que ela ainda estava quente. Ela tinha acabado de morrer. Agora, o filho da viúva de Naim, ele já estava um dia depois. Lembra do Silvio Santos? Morreu ontem, enterraram hoje. Um dia. O judeu só vela um dia. Agora o luto é diferente. O judeu tem um luto de 7 dias, 14 dias e 30 dias. Cada um deles tem um grau. Nos primeiros 7 dias não tem festa, não tem, enfim, não dá para a gente falar agora. Quando a filha de Jairo morre, ela ainda acabou de morrer. Jesus ressuscita. 12 anos. O filho único da viúva de Naim, a gente acredita que ele tinha ali por volta de 20 anos de idade. Jovem, sim ou não? Mas já era o cortejo, ou seja, tinha um dia. Tinha um dia que morreu, já estava no cortejo fúnebre. Mas a Bíblia vai dizer nos versos seguintes que Jesus ressuscitou. Olha o verso 17 agora, por favor. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que notícia? A do verso 16, 15, que o filho da viúva ressuscitou. Mas em João 11, Jesus ressuscita também um amigo. Quem é esse amigo, gente? Lázaro. Presta atenção, eu estou falando sobre a cruz, amém? Essas 3 pessoas têm muito a nos ensinar sobre o cristianismo e sobre a cruz, meus irmãos. Lázaro, diferente da filha de Jairo, diferente do filho da viúva de Naim, filho de Jairo tinha acabado de morrer, o filho da viúva de Naim tinha um dia. Jairo, a irmã dele vai dizer o quê? Já tem 4 dias que ele está sepultado. Pela lei ninguém podia nem tocar nele, porque se tornaria impuro. Então ele já, quando Jesus diz, eu vou até ele, ela diz, não, meu irmão já está fedendo. Porque eles não embalsamavam. Então, era mais rápido o processo. Não tinha cloro, não tinha... Cloro, ó gente, é cloro? Cloro? Cloro é de piscina. Formol, meu Deus. Formol, obrigado, me ajuda aí. Se bem que cloro acaba com a gente também. Vem, vamos lá. O cabelo, salão de beleza adora a cliente que chega com cloro no cabelo, né? Vamos ganhar dinheiro, porque aquilo acaba com... O cabelo da gente tem que passar no Head and Shoulder quando a gente chega em casa. Mas enfim, olha aqui para mim. A filha de Jairo, acabou de morrer. Viu? O filho da viúva, um dia. Lázaro, 4. Ao estudar essas 3 narrativas sobre a ressurreição, a gente aprende algumas verdades, meus irmãos. Preste atenção comigo. A filha de Jairo só tinha 12 anos quando morreu. O filho da viúva tinha cerca de 20. A Bíblia não diz a idade de Lázaro, mas compreende que ele já era um homem mais experiente, ele era um amigo de Jesus, né? Jesus já tinha então ele já devia ser ali mais velho. Eu não sei que idade é mais velho, mas ele era mais velho. Mas onde eu quero chegar? Todos eles, como dizia o Tiririca, morreu, irmã Ercília. Todos eles haviam morrido. Preste atenção, por favor. Eu estou no momento da gente compreender essa mensagem. Todos eles estavam mortos. Um acabado de morrer, bem jovem, 12 anos. O outro na metade da idade. O outro já mais experiente. Mas todos... Irmãos, eu sei que quem é brasileiro aqui, quem assiste televisão há um tempo... Eu sei que não queria que esse dia chegasse o dia de ontem, quando o Silvio Santos faleceu. Por causa da pessoa que era, por causa da minha mãe, se for depois do culto lá, ela estava lá nas pegadinhas dele, né? No negócio que tinha lá nele depois, os aviãozinhos, tem gente que guarda até hoje os aviãozinhos, né? Por causa da pessoa, do homem que ele era, do pai que ele era.
Mas, meus irmãos, a verdade é que a morte chega, irmão Wesley, a todos. Mas, espera aí. Note que o elemento tempo estava presente nas 3 mortes, meus irmãos. Preste atenção nisso, estava envolvido. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a menina acabara de morrer. O jovem, na procissão da viúva de Naim, estava saindo da cidade. E Lázaro estava morto já há cerca aí de 4 dias. Pergunta: qual dessas pessoas estava mais morta? Alguém vai dizer assim: pastor, como assim? Morte é... Pergunta para a pessoa do lado: qual delas estava mais morta, na sua opinião? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Não perca o teu raciocínio. Todas elas estavam mortas, sim ou não? Sim. Porém, cada uma estava em um estado diferente de decomposição. Cada uma dessas pessoas estava em um grau de decomposição. A filha de Jairo não tinha acontecido praticamente nada. A decomposição estava iniciando. O jovem de Naim, um dia, Lázaro, biologicamente falando, já estava numa situação que é muito desagradável, sentiu o cheiro, inclusive Marta advertiu, já é de 4 dias, cheira mal. Meus irmãos, embora todos os pecadores, ouça isso, embora todos os pecadores estejam perdidos, quer eles jovens, alguns já mais velhos, estejam espiritualmente mortos, sabe, nem todos se encontram no mesmo estado de decomposição. Alguns... Ok, obrigado. Nem todos se encontram no mesmo estado de decomposição, mas Jesus chega para os 3. Quantos concordam? Digam amém. Algumas pessoas hoje estão em níveis de perdição. Algumas pessoas estão em níveis de morte espiritual. Alguns pecadores são filhos pródigos que cheiram a chiqueiro. Tem pessoas que estão com cheiro da igreja ainda, mas estão lá no mundo. Ontem à noite foram para o culto de jovem. Eu já fiz isso uma vez na minha vida. Sábado à noite eu fui para o culto de jovem. De madrugada eu fui para uma festa. Quase morri. Oh, lição naquele dia, menino. Então tem gente que está no mundo, mas ainda está com o cheiro da igreja. Tem aqueles que o cheiro já foi faz tempo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Deixa eu me recompor que eu estou ensinando hoje. Enquanto outros são fariseus mesmos. Já estão criticando, já são aqueles que dizem assim: isso é uma molecagem, eu não acredito, eu não concordo. Em cada uma das narrativas da ressurreição que nós estamos examinando, irmãos, tem uma coisa que me chama a atenção, sabe qual é? Jesus fala com o morto. Eu estou falando sobre a cruz. Agora eu quero que você preste atenção nisso, por favor. Daqui a pouco a gente encerra e você não pode sair daqui sem entender isso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, verso 14. A mídia me ajuda aqui, por favor. Lucas 7, 14. Jovem, eu te mando, levanta-te. Se vocês conseguirem, por favor, projetar para mim. Lucas 7, 14. Jovem, eu te mando, levanta-te. Vocês conseguiram abrir aí? Jesus falando com um defunto. Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 8, verso 54. Perdão. Vocês leram Lucas 7, 14, não é isso? Agora abra Lucas 8, 54. Lucas 8, 54. Menina, levante. Ele, porém, tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Mais uma vez, Jesus falando com... Abra sua Bíblia em João 11, 43 agora, por favor.
João 11:43. Jesus aqui fala a famosa frase: Lázaro, venha para... Lázaro estava como, gente? Morto. Preste atenção o que a cruz fez com a gente. Quem morreu na cruz, irmãos? Jesus. Eu espero que você ainda esteja me entendendo. Aquele que morreu na cruz é o único agora que tem autoridade para olhar para a morte e dizer: viva. Aquele que morreu na cruz é agora aquele que olha para a menina morta, para o rapaz morto, para Lázaro e diz: morto, fala, irmãos. Mas depois que Jesus dá um comando, a morte é obrigada a obedecer. Sabe o que eu quero te dizer com isso? A palavra de Deus possui vida. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos. 1 Pedro capítulo 1 e verso 23: não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Mesmo que esse mundo esteja morto, Jesus Cristo é aquele que na cruz venceu a morte e que hoje tem autoridade para dar comando. E onde tiver morte, Ele pode declarar a vida, e a morte será obrigada a obedecê-lo, igreja. Aleluia. Deixa eu me recompor, que eu estou ensinando. Então eu quero concluir trazendo algumas evidências aqui para nós. Primeira evidência, coloque assim. Eu preciso muito que a mídia me ajude agora, projetando Mateus 5:42, por favor. Se você quer treinar a sua Bíblia, a abertura de Bíblia, vai abrindo também. Olha aqui, meus irmãos, eu vou concluir com isso. Mas por favor, eu confesso que enquanto eu estava em casa, orando por isso aí, hoje foi aquele dia que eu entrei para um quarto, e eu fui para a presença do Senhor, eu saí para almoçar, e voltei, e saí na hora de tomar banho para vir para o culto. Eu preciso que você entenda isso. Quando a vida voltou para a filha de Jairo, ela estava... Quando a vida voltou para a filha de Jairo, olha o que diz aqui. 5:42. 43, por favor. Não, perdão. Abra em Lucas 8:55. NVI, por favor, pode ser NVI mesmo. Aqui está melhor. Lucas 8:55. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Ela estava o quê? E agora ela ressuscitou. Mas olha a primeira evidência, meus irmãos, de quando a cruz nos toca, de quando a vida de Cristo está em nós. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para... Irmãos, morto come. Igreja, a primeira coisa que Jesus pediu para que fizesse com essa menina foi a evidência. Você já viu a gente dizendo assim: eu estou morto de fome? Acho que saiu daqui esse ditado, né? Né? A gente diz assim: eu estou morto de fome. Surgiu aqui então. Porque a primeira coisa que Jesus manda fazer quando a menina levanta é dar comida. Jesus deve ter pensado: ela está morta de fome. Estou brincando, estou ensinando, deixa eu me recompor. Igreja, a primeira evidência, quando a vida voltou à filha de Jairo, Jesus disse: deem comida para... Pastor, eu não entendi ainda, você vai já entender. Olha agora para Lucas 7, verso 15. Anote aí a segunda evidência. Segunda evidência, Lucas 7, 15.
O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua... Morto fala, gente. A primeira coisa que esse jovem faz quando levanta é o quê? Começar a... Preste atenção, não deixe que nada roube sua atenção. Segunda evidência. Terceira evidência. Venha comigo. Abra João capítulo 11, verso 44. E eu particularmente confesso que eu gosto muito dessa parte aqui desse texto. Eu acho isso muito extraordinário. Tem muita coisa aqui nesse texto. Oh, Jesus, João 11, 44. Aquele que havia morrido... Ah, meu Deus, eu estou ensinando. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, o rosto envolto num... Jesus diz o que para ele, igreja? Tirem a... Mas começa como? Aquele que havia morrido saiu. Saiu de onde, gente? Saiu do túmulo. Irmãos, morto anda, morto sai do túmulo. Se alguém vê isso um dia, eu acredito que vai ser uma das visões mais assustadoras. Coisa que só viram em Deu Alcandade. Em outro lugar nunca viram isso. Mas sair do túmulo é mais uma evidência, a terceira evidência de alguém que está. Talvez a igreja pergunte, pastor, onde o senhor quer chegar? Deixa eu te falar uma coisa. Igreja, se a ressurreição dos mortos é uma ilustração da ressurreição espiritual dos pecadores mortos, então todos os que têm fé em Cristo, todos aqueles que têm fé em Cristo, precisam dar evidência da sua nova vida pelo andar e pelas suas atitudes. Irmãos, a menina que estava morta comeu, o menino que estava morto conversou, o homem que estava morto saiu do túmulo. Esse é um tempo de nós darmos evidência de que estamos vivos, de que a cruz nos alcançou, de que a cruz nos tocou. Por favor, nunca mais olhe para esses textos da mesma forma. As entrelinhas bíblicas nos ensinam muito, meus irmãos. A primeira coisa que Jesus pede é que eles deem evidência de que agora estão vivos. Nós já estaremos com uma conferência chamada Igreja Viva. Eu vou começar uma série aos domingos sobre Igreja Viva, meus irmãos. Eu quero perguntar no nome de Jesus, se Cristo substituiu a ovelha, se agora o pastor morreu pela ovelha, e se quando ele morreu, João 10 diz que ele veio para que tivéssemos em nome santo de Jesus. Quais são as evidências que nós temos mostrado de alguém que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus? Quais são as evidências que eu carrego de alguém que estava fedido? Eu não sei se há 3 dias. Tem gente que diz, o teu testemunho não vale. Alguém roubou uma caneta e tu se converteu. O meu é que é pior, porque o meu eu levei 10 tiros. O pastor Rubens contando, né? O pastor Rubens disse que o homem pediu para contar o testemunho. E aí ele chegou no altar e disse, gente, eu levei várias facadas. O cara deu uma aqui, eu fiz, ai. Aí ele deu outra aqui, eu disse, ai. Aí ele deu outra na frente. Aí o pastor, não, tá bom, não precisa explicar. Onde foi a facada? Já chega, irmão. Só diz quantas facadas foi. Ele estava na terceira, irmão. Imagina 10, né? Tinha tanta facada. Tem irmão na célula que ele diz assim, teu testemunho é fraco, o meu que é forte. Eu não sei se estava cheirando mal. Eu não sei se tinha 1 dia, 2, 4. Eu sei que se nós fomos ressuscitados da morte para a vida, esse é um tempo da igreja Adonai, da igreja brasileira, da igreja no mundo. Dá evidências de que ela está viva. Dá evidência dos seus dons e talentos na presença do Senhor. Amém? Eu estou ensinando, eu tenho que me recompor. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. E eu finalizo. Eu finalizo com o que Jesus Cristo disse na cruz.
o que Jesus Cristo... Tá bom, obrigado. Irmãos, o maior decreto da cruz, diga comigo, Pai, perdoa-lhes. O que foi que Jesus Cristo disse na cruz? Pai, perdoa-lhes. Se você olhar na internet, aliás, eu acho que foi o único que não compartilhei algo sobre o Silvio Santos, mas eu vou fazer. Eu sou assim mesmo. A maioria das pessoas estão compartilhando as coisas que o Silvio Santos ensinou, principalmente na sua velhice agora. Sabe por quê? Porque as nossas últimas palavras, elas revelam o nosso coração. Ouça isso, igreja, eu estou encerrando. Eu não pedi para colocar de pé para fingir, não, eu vou terminar. As nossas últimas palavras revelam o nosso coração. Você vai saber qual é a maior preocupação da tua mãe na hora que ela estiver saindo de casa. Preste atenção nas coisas que ela vai pedir. Cuidado com o cachorro. Olha a panela no fogo. Ela está com medo de explodir tudo porque você é desastrado. Ela vai revelar as maiores preocupações dela. Põe água na planta, rega a planta, né? Acorda teu irmão, que já é meio-dia, ele vai para a aula 1h30. Revela isso. Quando Jesus Cristo está na cruz, o Cordeiro no Velho Testamento, irmãos, ele sofria, não, porque eles faziam com que ele não, mas Jesus Cristo na cruz, ele sofreu uma dor, Isaías 53 vai narrar, a dor que nenhum de nós era capaz de, e Jesus tendo sofrido tudo isso, eu pergunto a vocês, qual foi a última fala dele na cruz? Chega. Esses dias compartilharam uma figurinha, Jesus descendo da cruz, dizendo assim, para mim chega. É o ápice ela. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa. Eu li uma história que me fez ficar muito comovido essa semana em um livro. Um lugar foi bom, preste atenção nisso. Uma história real. Um lugar foi bombardeado por caças. Um jovem perdeu tudo naquele bombardeio. A família, a casa, tudo. Tudo. Só ele sobreviveu. Quando as pessoas foram no lugar onde tudo havia destruído e ele tinha perdido tudo, alguém provavelmente imaginaria que aquele jovem se tornaria um rebelde, entraria para o exército, se tornaria um bombardeiro também para matar todo mundo. Ele escreveu nas ruínas da sua casa, Pai, perdoa. Será que nós entendemos já a mensagem da cruz? Será que depois de ter a nossa casa bombardeada, perder a nossa família, nós seríamos capazes de escrever na parede, Pai, perdoa? A última palavra de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa.